Boa tarde, pessoal. Reunião extraordinária, primeiro para dar posse os membros eleitos para o colegiado do campus Itajaí. Eu vou ler um termo de posse, só muda o nome, né? Então, aos membros novos, por favor, depois mencionar ali que está de acordo ou não. Então, o termo de posse estabelece que o presidente do colegiado do campus Itajaí, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, de acordo com a Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, o uso de suas atribuições legais em posse Débora Pomerânin Pacheco, no colegiado do campus Itajaí do IFSC, com representante titular técnico administrativo em educação para mandato de 31 de março de 25 a 30 de março de 27. Débora, aceita? Aceito. Depois, seguindo no segmento TAI, Michele. Aceito. Depois, segmento docente, professor Douglas. Aceito. Professor Boni. Aceito. E segmento estudante, Lucas. Aceito. Larissa. Aceito. O outro, quem que era? Yasmin. Aceito. É que apareceu pequeno aqui na imagem para mim, Yasmin. Eu acho que daí são esses, né? Isso. Aí só informando, né, para vocês que a gente vai mandar o documento para assinatura digital, porque depois vai solicitar, que é privado, né? E eu já falei ali no grupo, mas vocês vão ser incluídos no grupo WhatsApp dos certificados e também na lista ITS do colegiado também, para receber as convocações e tudo. No site do campus a gente publica, né, a sinopse da reunião, porque ela é gravada, ela vai para o YouTube. Toda reunião é gravada. E aí eu coloquei aqui na pauta, para o final, a gente deu o calendário atual, que a gente fazia reunião, para ver se vocês concordam, como mudou, né? Pode ser que o dia não seja compatível com a atividade de vocês. E outra coisa também, que a gente precisa definir hoje, aí também vai ficar na ordem da pauta, que é as vagas que ficaram sem membro, né? A gente tem 30 dias para fazer a nova eleição. Beleza? Os membros da comunidade, depois a gente traz para o pessoal referendar. E todos são também, todos que quiserem apresentar um nome, podem trazer também, tá? Quem vocês veem na comunidade tem uma atuação legal em relação à educação, pesquisa, extensão, e acho interessante fazer parte, tem perfil, pode trazer, que daí a gente discute e aprova ou não. Tá bom? Quais representantes da sociedade civil, eles têm direito na teoria, né? Mais no mandato. Mas fica a critério do colegiado se querem manifestar interesse que gostariam de continuar. Mas vocês vão decidir, né? Se mantém o convite. Os informes. Alguém tem algum informe que gostaria de apresentar? Eu vou começar parabenizando a todos aí que se voluntariaram a participar do colegiado, né? Obrigado aí pela presença. A gestão já está terminando, mas vocês vão continuar. E o colegiado do campus é o órgão mais importante do campus. E o Conselho Superior é o órgão mais importante da instituição. Então, é importante essa participação, até para, às vezes, ajudar a corrigir rumos da gestão, né? Porque, às vezes, a gente acha isso, aquilo, mas o conselho sempre é bom para abrir a gente novas formas de ver alguns problemas. Então, vamos entrar na pauta. Primeiro item de pauta sessão temporária parcial de 44 horas semestrais do professor Jones Soares para ministrar o
Química Experimental, no semestre 25.1, técnico meio ambiente do Campus Gaspar, turma Poli TVI. Isso daí deve dar 4 horas por semana, mais uma semana deve ter mais uma aula, uma coisa assim. É um curso que é por Campus Gaspar e o nosso professor ajudaria lá. Eu não sei quais foram as conversas, mas desde o ano passado isso já estava meio alinhado com o professor Matias e Maresso, né? E a Maressa saiu de licença, então o substituto que faria isso. Alguém tem alguma questão? Só esclarecendo um pouquinho, pessoal, eu falei no e-mail, né? Como eles não tiveram tempo hábil para convocação, eles têm a prerrogativa de aceitar ou não essa pauta. Né? Então, primeiro a gente vai... Tá. Se todos concordam, né, que seja mantida a pauta, eles querem retirar. E a gente marca já uma outra reunião para decidir. Tá, desculpa, eu não sabia. Eu aproveito para informar que eu estava afastado, né? Teve tempo hábil porque entre o final da eleição e o dia que a gente precisava convocar, precisa 48 horas para convocar extraordinário. Então não deu esse tempo hábil, então a gente não tem obrigação. Já foi conversado com o professor? Já foi conversado, a professora... Já veio uma sessão do professor Matias. O professor, Isso, eu estou hoje estou de carente aqui, não estou nem dentro do coordenador, mas quem estava a par do assunto. Esse é um curso que está sendo ofertado pelo Campus Gaspar, em parceria com o pessoal da área de recursos naturais. E, a princípio, no futuro, é para fazer até uma inversão de oferta, né? Dando certo esse curso lá, ser ofertado aqui por Itajaí como polo lá em Gaspar. Ele está iniciando por Gaspar. Nesse primeiro momento, dessa primeira oferta, foi visto que os professores de Química, a Maressa e o Matias, mas aí como se delongou um pouquinho para a oferta do curso, a Maressa acabou se afastando, e foi chamado professor de idiomas. Para as aulas que são ministradas aqui no campus, que é o uso do laboratório de Química, essas 44 horas vai ser aqui no campus. Então, os alunos estão vindo aqui no campus, estarão vindo aqui no campus para as aulas, não vai ter deslocamento, não vai ter nada. Né? Então, ela ocorre, se eu não me engano, é terça-feira à noite. Mas o professor está tudo bem? Está tudo bem, está tudo certo já. Mas só a pauta. É porque essa pauta já veio antes para o colegiado, né? Quando está com você, na verdade, a gente se recorda, que veio do professor Matias e do professor de Química, que a gente não sabia quem era. Aí nós decidimos, deliberar pelo professor Matias a sessão, né? E quando nós retornássemos, que o professor chegasse e desse o ok dele, aí a gente vinha de novo para o colegiado, aí foi como veio. Mas eu acho que a gente está trabalhando, a gente está discutindo a pauta ou vai aprovar a pauta? As pautas. Muito bom, Lucas. Vamos organizar isso. Primeiro, assim, eu não sabia essa questão da carga horária, eu estou bem ausente das questões. Estou me inteirando agora. Mas então, a primeira coisa é a gente aprovar se a pauta pode ter esses itens adicionais, né? Mas pode, está me ouvindo? Boa tarde. Não, assim, é até interessante que a gente saiba desse histórico, que a questão de aprovar a pauta ou não é para saber se a gente tem informação suficiente para deliberar sobre uma coisa que a gente desconhece, né? Então, é importante esse relato, né, que o Arnon colocou, e, sobretudo, é importante também saber se a coordenação do professor também já representou esse tipo de coisa, porque muito mais impacto na coordenação do que em outro lugar, entende? Então, esse processo que tem um fluxo, a pergunta é, antes de aprovar a pauta ou não, tá? Teve um fluxo, já passou pela coordenação do curso dele, já está devidamente aprovado? Porque quando chega aqui e a gente aprova sabendo que já foi referendado por todas as partes. Mas outras reuniões minha dúvida é essa também. Quando chega aqui já passou. É um processo que passou em 2 anos sendo construído com os dois campos, né, envolvendo as coordenações dos cursos naturais. Não, mas a dificuldade dos 2 anos é que a realidade da coordenação hoje talvez seja outra. Sim, e é importante. Estão à parte. Eu tenho uma ressalva sempre com o professor do Instituto.
Porque assim, o contrato dele está bem claro que é para ele dar aula para o campus de Itajaí. Isso foi acordado sem o professor estar aqui. Foi entre o campus. E aí eu quero saber, o professor vem, ele tem a opção dele não aceitar? Porque assim, no contrato dele está claro ali. A reitoria sempre orienta a gente, pessoal, o substituto tenta deixar somente em sala de aula. Não botar em GT, em comissão, nada. Porque eles aceitam na hora, eles fazem tudo. Acabou o contrato, eles entram na justiça. Tipo assim, o meu contrato era para Campus Itajaí, fizeram dar aula para Campus Gaspar. O meu medo é ali, Campus Gaspar. Como é que a preocupação é essa? É isso, como gestão de pessoas, a orientação que a gente tem é essa. Gente, tenta colocar um professor substituto somente para a sala de aula. Evita de colocar coisas um pouco além do que o contrato, por essa questão, porque depois eles entram e ganham porque o contrato era para tal campus e eles foram direcionados para outro campus. Aí vem uma questão assim, mas tem uma... É normal, no edital diz assim, o substituto do candidato ele fez prova para campus Joinville, mas ele pode ser chamado para qualquer campus que precisar. Ok, pode. E aí ele aceita se ele quer. Mas a partir do momento que ele é de Joinville e ele veio trabalhar em Itajaí, o contrato vai ser para Itajaí, está escrito no contrato dele. Então o medo é esse, depois ele vai dizer, não, eu fiz isso, mas eu tive que fazer isso. E aí quem responde vai ser a gestão. Então, a preocupação é essa. Não sei como é que vocês protegem dessa forma, né? Só a gente tentar o que a gente está atropelando, né? Eu acho que a parte trouxe uma questão que é importante. Primeiro, a gente aprova a inclusão desses itens na pauta. Não, eles querem entender para depois aprovar. É isso, Posso só falar uma coisa? A gente pode também contar outra coisa. A pauta, a gente está aprovando. Não, você não pode dizer como pauta. Deixa eu só explicar uma coisa. Olha só, Rosa. Pelo pouco que eu escutei aqui desse encaminhamento, sobretudo que eu não sabia que o professor era substituto, eu não estou preparado para votar isso agora. Eu preciso examinar melhor isso. Por que era importante esse relato todo? Porque se uma vez a gente aprova que vai assumir essa pauta, aí depois a gente declina de novo, porque eu não estou preparado, então eu já acho que tem alguns parâmetros importantes para a gente examinar. Eu não sabia que era substituto, estou sabendo agora. Eu queria olhar o processo, inclusive o despacho do coordenador dele. Porque eu não estou com o processo aqui, eu não sei o que ele despachou, entendeu? E isso que a Débora coloca aqui, eu queria até discutir um pouco melhor com ela, mas eu acho que nesse ambiente aqui vai ficar difícil votar e ter que discutir isso, entendeu? Não, então, eu acho que está tudo certo, tiramos de pauta e depois discute quando tiver mais maduro o assunto, não tem problema. É isso. Não, é só o meu entendimento. Tá. Coloca em votação, Paulo. Se alguém quer tirar isso, Então. Mas aí não, já vamos fazer para os 3 itens, né? Tem o segundo item, que é o processo simplificado, e a aprovação, alteração do calendário de reuniões desse colegiado. A gente pode decidir quais a gente está apto a discutir hoje. A gente faz item por item, não tem problema. O primeiro item. Oi. O primeiro item e o segundo e o terceiro. Eu não consegui escutar o Douglas. O Douglas sugere a retirada do primeiro item e a manutenção dos 2 seguintes. Todos estão de acordo com isso? Alguém é Eu contrário? acompanho o Douglas. Todos estão de acordo, Cláudio. Então tá bom. A gente segue assim, sem problema. Aí Aí eu vou pedir para o Elisardo, eu não sei se vai ser Elisardo, se vai ser a Ana, para dar uma olhada nesses meandros aí, para trazer mais maduro na próxima reunião. Vai ter Item de pauta, né? Elisardo vai ter do juízo, se não for para Nós estamos com os 2 professores hoje, atualmente, no campus, são de equipe, são substitutos. Né?
Mas peraí, a gente pode ter prejuízo se aprovar também. Acho melhor analisar essa questão que Depois, dá mais Se segurança. for prejuízo, então, algo diferente, entendeu? Depois a gente avalia. Assume a responsabilidade. Depois a gente, então, traz de novo e discute com mais propriedade. Então, vamos para o item 2. No processo de eleição que vocês fizeram parte, ficarem em aberto as vagas para um suplente para a categoria docente. Eu não dei posse para o outro. Quem que era o outro docente? A Sabrina. Ah, tá. É que ela não está presente. Ela assina depois, né? Ela é... Tá. 2 suplentes TAI ficaram em aberto e um suplente discente. Então, a gente precisa fazer de novo um processo simplificado, né? Porque a gente já viu que acabou de passar por um processo de eleição e não teve interessados, então a gente vai tentar achar pessoas e indicar. Que é o processo simplificado, né? Manifestação, e-mail solicitando manifestação e aguardar o que vem de resposta. Primeiro a gente vai mandar um e-mail para todos. Manifestação de interesse. Se tiver um candidato, a gente já automático seguinte. Se tiver mais de um, a gente faz um processo eleitoral seguinte, só para colocar na posição ali. Então, a gente só decidiu. Podemos, então, deflagrar o processo simplificado? Todos estão de acordo? Sim. Beleza, pessoal. E o item 3 é a aprovação ou alteração do calendário de reuniões atual do colegiado. Qual é a sugestão? Atualmente é sempre na terceira quinta de cada mês, às 16 horas. Ótimo. A ordinária. A ordinária a cada mensal, né? Não, a ordinária é nas quintas. Isso. A ordinária é sempre na terceira quinta de cada mês, 16 horas. E a extraordinária é sempre na segunda-feira, como hoje, às 15h30. Está sendo assim hoje, né? Posso mudar. Pode ser mudado porque o povo mudou, né? Queria ver se existe a possibilidade da ordinária segundas-feiras começar um pouco mais cedo, assim, 30, como começam a... É que é uma hora no intervalo, né, que eu estou estudando. Para mim não tem problema. Eu dou aula nesse dia, mas eu não meia hora por quê? Não tem nenhum problema. Mas se coincidir, eu acho que 16 horas para o pessoal da engenharia é melhor. Dependendo dos dias. É. Mas vocês são liberados para participar. Isso é justificado. Você tem para passar? Porque eu sou... Sim. Aí eu sei que É justificativa institucional, né? Pode ser feita uma segunda chamada. Só para lembrar você, enfim, darem ciência aos que não estavam, a gente distribuiu entre quinta e segunda para não impactar só quem tinha atividades muitas nas quintas, né? Então, de certa forma, socializa o prejuízo, né? De certa forma, né? Aí, tipo, algumas extraordinárias na segunda, algumas ordinárias na quinta, todo mundo tenta se rebolar um pouco para conseguir chegar nas duas, né? Por só num dia, às vezes impacta muito uma pessoa em particular. Essa é a ideia na época. Se todo mundo estiver de acordo, a gente segue. Eu acho que já estamos habituados com isso. Ouviu a sugestão da Michelle? Não, eu não ouvi. Desculpa, Pós. Propôs, se os membros concordarem, né? De as ordinárias, as quintas-feiras, iniciarem 15h30 e não 16 horas. Todos estão de acordo? Por mim, pode ser. De acordo. Beleza, então. Não tem mais nenhuma alteração nesse calendário. A gente fica assim, extraordinárias segunda, meia e ordinárias às 3h30. As terceiras quintas, né? Do mês. Certo? Isso. Então, encerramos por aqui hoje.
E daí a gente traz esse outro item na próxima reunião. Vamos ver se conseguimos trazer para um ordinário daí. É mais pertinente que um ordinário esse tipo de assunto. A próxima ordinária, então, seria a terceira semana de abril? A gente está entrando em abril, deve ter umas... 17 de abril. Antes do feriado. Dá para fazer chocolatinho. E a gente já pode enviar a pauta. Se tiver alguma pauta, vocês podem enviar para... Só para todos saberem, né, os direitos e deveres, as reuniões ordinárias, a gente, por regimento, a gente tem que mandar a pauta 5 dias úteis antes, não é isso, Paty? Isso, 5 dias úteis. E quando tem aula no sábado, daí conta também o sábado como dia útil. E as extraordinárias são 2 dias úteis de antecedência. Isso daí é para todo mundo ter um certo tempo de estudar o assunto e ir atrás. Então, tá bom? Obrigado aí, gente, pela presença. Eu acho que estamos encerrando hoje. Para a gravação.